temas que eu vou falar aqui, eu acho que é um dos temas mais desafiadores. E por quê? Porque nós vamos falar sobre o desafio de intolerância nunca mais, de sermos intolerantes nunca mais. E quando nós escutamos, né, essa palavra, intolerância, né, eu creio que a primeira coisa que nos vem à cabeça é o modo como a gente vive numa cultura que ela prega a tolerância em todos os sentidos, mas na prática a gente vive com pessoas que são extremamente intolerantes. Por quê? Porque na medida que a gente declara como cultura, a gente vê as pessoas, né, alguns grupos ainda de modo mais especial falam sobre a importância da tolerância, mas quando elas falam de que todos têm que ter a liberdade para pensar e se expressar, ao mesmo tempo, quando tu, de repente, tem um conceito, uma verdade, por assim dizer, tu já cai numa linha de ser chamado de intolerante. Geralmente é o que acontece na lógica contrária. Então, se você talvez, né, e eu vou tentar não ser muito diretivo, porque isso a gente sabe que, por exemplo, na questão de vacinas hoje é um exemplo, o quanto que isso está polêmico, né, onde cada pessoa tem a sua opinião, pode ter vacina, deve vacinar, não deve vacinar, e aqui por si só a gente já vê um tema que vai causar. Então eu não vou ser específico tentando dizer se eu sou a favor ou contra, porque não é o meu papel aqui, mas a gente vê que se uma pessoa se posiciona dizendo tem que ter a perspectiva de que a vacina não precisa ser obrigatória, e defende isso aqui, tu já se torna uma pessoa, tu já é taxado como alguém tolerante. E se tu é do outro lado, a mesma coisa. Tu é alguém que não tolera opiniões contrárias, porque tu está batendo demais, etc. E aí a gente entra num grupo de intolerantes. E aí a gente poderia ir para N coisas, de repente, até mesmo para coisas de futebol, se a gente quisesse dizer que, de repente, por eu torcer para um time e eu defender o meu time e achar que o meu time é o melhor do mundo, daqui a pouco tu já se torna intolerante. A gente vive numa cultura que é extremamente problemática. E aí, se a gente vai olhar, na verdade, o que é o significado de intolerância, no dicionário, de modo bem básico, nada muito complexo, não é indo para o grego, para o hebraico, como muitas vezes eu vou, mas se a gente vai só para o dicionário português, intolerância, lá em uma das possibilidades de dicionários, diz assim, tolerância é a falta de tolerância. Tá, beleza, isso aí é óbvio. Condescendência com as fraquezas alheias e disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. Complacência. Então, quando nós olhamos a definição de intolerância, né, basicamente ele vai dizer que é a dificuldade de você aceitar que a outra pessoa tem opinião diferente da tua. E quando eu vejo justamente o significado que o próprio dicionário define, para mim é o exemplo claro do que a nossa sociedade vive. Porque tu não pode ter opinião contrária, que as pessoas já se brigam por opiniões contrárias. Tu não pode defender um político específico que, de repente, e defender valores específicos de modo geral. E, de novo, eu não, por ser um tema bem polêmico, eu não quero dar exemplos muito específicos. Geralmente, eu vou para exemplos mais específicos, que pode até dar a entender como se fosse a minha opinião, não é isso. Mas eu quero ser bem geralzão. Então, se, de repente, você vai para uma linha de direita ou esquerda, etc., você pode ser taxado de intolerante. E isso é o exemplo nítido. Só que o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós como cristãos nós vamos encontrar um grande desafio, porque nós vamos ver que o nosso Deus, ele já é um Deus que, de certa maneira, ele é extremamente tolerante. Se mistura a intolerância de Deus com o pecado. Sim. Mas a tolerância de Deus, né, com todas as coisas que acontecem no mundo e o próprio fato de ele enviar Jesus a essa terra, o modo como ele lida com o pecado da humanidade, ele poderia ter sido extremamente intolerante, mas não foi.
Então, não sei se você está entendendo a lógica que eu estou indo ao contrário. Porque se nós vivemos em um mundo intolerante, o nosso Deus ele vem numa perspectiva de que ele poderia ser intolerante com a gente, ele poderia não perdoar os nossos pecados, mas ele perdoa. E a gente justamente vive assim, ainda mais como cristãos, dentro dessa cultura que é taxada até mesmo de cultura de ódio, um grande desafio também, porque por nós defendermos algo que nós acreditamos ser a única verdade, muitas vezes a gente começa a cair também num caminho de intolerância. Aqueles que deveriam pregar a tolerância, de aprender a respeitar as divergências de opinião, ainda que vá contra a nossa verdade, muitas vezes a gente cai no mesmo caminho da intolerância. E como a gente vê a cultura do ódio literalmente se espalhando. Então, e aí, de novo, não quero parecer de esquerda, mas se nós falamos de um Deus tolerante, por que a gente vê até mesmo cristãos indo para um caminho contrário ao que Deus age com a gente? Porque a nossa cultura, na verdade, vive assim. Eu peguei alguns exemplos aqui, por exemplo, para ver o quanto nós somos influenciados pela nossa cultura, e na verdade, ou seja, não é o cristianismo que ensina as pessoas a serem intolerantes, mas nós como cristãos que vivemos numa cultura intolerante, que nós vamos gradativamente moldando a nossa fé essa intolerância. Porque, por exemplo, enquanto eu pesquisava sobre isso, eu vou usar exemplos mais antigos e bem longe da política, para a gente poder entender um pouquinho do que eu quero dizer. Por exemplo, no final do ano de 2003, havia 2 jovens que, na cidade de São Paulo, eles estavam viajando num dos metrôs, né, vestidos de punk. Punk é aquele pessoal que usa calça rasgada, um monte de coisa, às vezes bota aquelas correntes, né, e assim por diante. E eles estavam andando com o seu grupinho ali, os 2. E porque eles entraram numa área de skinheads, ao qual os skinheads não aceitavam punks naquela área, aqueles 2 jovens foram mortos porque aquelas pessoas, os skinheads, não toleravam algo divergente daquilo que era o padrão de vida deles. 2 jovens, simplesmente por causa de um estilo de vida, e muitas vezes que o estilo de vida tem muito mais até com o externo, com o jeito como se veste, do que realmente com a essência, 2 jovens foram mortos por causa da intolerância. Um outro exemplo de intolerância que a gente vai encontrar foi que também, algum tempo atrás, e isso também foi por volta do ano de 2005, por ali, um governo francês, ele pretendia, em nome do secularismo, que é o quê? Basicamente um governo que se diz ser religião. Então, em nome de um governo mais livre, por assim dizer, sem ter uma religião, o governo francês estava querendo proibir alunas muçulmanas de irem para a escola com as vestimentas muçulmanas. Em nome do secularismo, porque não poderia, o Estado não pode ter religião, então as pessoas têm que viver numa cultura, de certa maneira, mais neutra. O governo francês estava pensando em proibir de que as mulheres muçulmanas usassem burca e assim por diante. Então, de novo, um exemplo de uma cultura que prega a tolerância, mas é extremamente intolerante com aquilo que é diferente do seu pensamento. Ou seja, apesar do que Jesus ensina, a gente vai ver que talvez nós, numa cultura que muitas vezes até foi influenciado pelo cristianismo, nós vivemos muito mais distantes daquilo que realmente Jesus ensinou do que realmente do que aquilo que a cultura tanto prega. E aí, então, a gente encontra o desafio de entender o que está por trás, na verdade, da intolerância. O que faz com que a gente se torne isso que a gente vê no dia a dia? Tanto nós como cristãos, a ponto de repente, não saber dialogar e respeitar, ainda que a gente tenha que levar o evangelho, mas respeitar quando as pessoas não aceitam aquilo que nós estamos levando, como sendo a nossa verdade, mas até mesmo em meio a uma cultura ao qual tem tentado fazer a gente agir da mesma maneira, de novo, na política, em tantas áreas, no trabalho, de modo intolerante. Eu quero convidar, se você tem a sua Bíblia, a abrir comigo em Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 55, nós vamos ler. Se você não tem, vai ser transmitido, vai ser projetado, mas eu quero convidar nós lermos esse texto,
ao qual a gente vai trazer alguns pontos aqui, umas reflexões que nos ajudam a entender como vencer, de certa maneira, a partir do que Jesus ensina a intolerância. Lucas 9, 46 a 55. Lá diz o seguinte: começou uma discussão entre os discípulos de Jesus acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E Jesus respondeu: não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava no seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem para que espécie de espírito... vocês não sabem que espécie de espírito de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, para salvá-los, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Irmãos, essa história, esse trecho aqui que nós vamos conversar um pouquinho, basicamente é um texto bíblico que ele trabalha o tempo todo intolerâncias. Por quê? A gente vai ver, em primeiro lugar, a intolerância dos discípulos entre eles mesmos. A gente vai perceber isso, quanto que os discípulos não estavam conseguindo lidar entre eles com a diferença deles e que isso não fazia eles serem um melhor do que o outro. Nós vamos ver que os discípulos eles tinham dificuldade de conviver com o sucesso de outras pessoas que eles não conviviam. Eles eram intolerantes com os outros que, de certa maneira, estavam sendo bem-sucedidos. Se estavam ou não estavam, a gente vai conversar ainda sobre isso. Ainda a gente vai ver que a própria intolerância dos samaritanos com os judeus. Porque a gente está vendo ali a história ao qual Jesus está saindo rumo a Jerusalém e ele manda à frente pessoas para passar por um povoado da Samaria. E os samaritanos, que a gente também, eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, eram outro povo de parentesco com Jesus, né, com os judeus, e se você lembra, volta e meia a gente toca nesse assunto da divergência entre judeus e samaritanos, né, e eu vou explicar de novo isso, mas os samaritanos, simplesmente por olhar para a cara daquelas pessoas, tomaram um julgamento e também foram intolerantes com aqueles judeus que estavam passando por ali. E a gente vai ver que também os próprios judeus, no caso aqui da história, que eu já vou lembrar quem são, também foram intolerantes com os samaritanos. Então, o fato aqui é extremamente interessante porque, na medida que a gente olha para essa história e os pontos que vai acontecendo aqui, como Jesus lida com cada situação, a gente vai vendo como a gente pode sair da intolerância que a cultura faz predominar sobre a nossa vida. Porque aquilo que a gente vê do relacionamento dos discípulos entre si, dos discípulos com outras pessoas que não se sabiam que eram discípulos oficialmente, dos discípulos com não cristãos, com pessoas que não eram próximas, amigas delas, na verdade eram inimigos, a intolerância com os inimigos, a cultura pregava isso como normal, e Jesus vai quebrando essa intolerância gradativamente. Em primeiro lugar, a gente vai ver o seguinte, como Jesus lida aqui, que toda intolerância, ela é filha, ela é fruto de um vaidoso desejo da gente ser superior aos outros. É a primeira coisa que Jesus vem cutucar e mostrar como a gente pode vencer a intolerância. Porque quando a gente olha o versículo 46, a discussão que estava entre os discípulos era qual deles seria o maior.
qual deles seria o melhor entre eles. Eu fico imaginando a história aqui, e você tem que se colocar dentro do contexto, tentar imaginar um pouco do que aconteceu para trás na história e para onde os discípulos estavam caminhando. Então a gente está olhando uma história ao qual os discípulos estão indo rumo para Jerusalém, e que Jerusalém é o palco da morte e ressurreição de Jesus. E dentro de todos os contextos aos quais Jesus vai esclarecendo dia após dia o que iria acontecer com eles, ainda que eles não falavam abertamente sobre isso, os discípulos, conforme eles iam andando pelas cidades, o que dá a entender que estava de preocupação no coração deles era que, bom, o nosso mestre, o nosso líder, nós vamos perder. Tá claro, alguma coisa vai acontecer daqui para frente, em algum momento. Nós não vamos ter esse líder com a gente. Então nós temos que ver quem de nós é o mais capacitado para assumir a liderança. E se a gente vai olhar esse padrão que já acontecia naquela época, é assim também na nossa cultura hoje. Ou a intolerância, as discussões e as divergências que acontecem entre nós não é para dizer quem é o mais entendido em algo. Quem tem mais razão. Quem é o mais preparado. A gente sempre vai por uma ordem de critérios hierárquicos, critérios de conhecimento, critérios de currículo. Quem é a melhor pessoa para ser o presidente da comunidade, para ser o pastor da comunidade, para ser o líder da empresa, para ser, de repente, o presidente da república e assim por diante. É natural da gente a gente pensar, quanto mais currículo tiver, quanto mais capacitada a pessoa for, quanto mais pós-graduação, quanto mais isso, aquilo, melhor essa pessoa é para exercer um cargo. E as discussões geralmente só acontecem entre a gente, entre quem é tu para vir falar comigo. E todo mundo se diz, em nome da ciência, que é conhecedor. Mas no fundo, o que a gente vai ver, por exemplo, em meio à pandemia, é meia dúzia de pessoas que realmente entendem o que é ciência. E um bando de gente que não entende o que é ciência discutindo na internet. No máximo, que a maioria das pessoas que a gente vê lá discutindo na internet é gente que não conhece o que está por trás dessas coisas de vírus. E a gente vai somente pelo sentimento. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive, a cultura em que a gente vive, eu já falei um pouco sobre isso em tempos atrás aqui também, o reflexo da nossa cultura, que tem muito a ver também com a filosofia de algum tempo atrás, já da época de Jesus, é uma cultura sentimental. Não é uma cultura racional. Nós acreditamos naquilo que a gente sente. Se eu sinto que uma coisa é verdade, então isso é verdade. É pela experiência que eu defino o que é verdade ou não. E o que a gente vê as pessoas brigando é pelas suas experiências na internet. É quem teve mais experiências. Eu vi o fulano morrer por isso. Então eu defino que isso é a verdade e eu sei o que o país precisa fazer. Eu sei que o ciclano não morreram porque eu vi que eles tomaram a vacina. E a gente fica brigando entre a gente que ninguém saiu para ler nada. Na maioria das vezes eu duvido quem está na internet brigando a respeito disso, quem parou para ler artigos, quem parou para entender o que acontece ao longo das pandemias, ao longo da história. Não é a primeira pandemia que aconteceu no mundo e provavelmente não vai ser a última, ainda que a gente possa achar que isso sejam sinais dos fins dos tempos, da volta de Jesus, mas não vai ser a última. E a gente fica se degladiando por quem tem mais razão, quem é o melhor. E a gente se torna intolerante, porque cada um não consegue ouvir o outro e dizer, nenhum de nós é o maior. Nenhum de nós aqui, o critério que a gente usa para definir o que é maior, não é o critério que Jesus usa para definir quem é o maior. Por isso que Jesus pega e ele já quebra eles dizendo, o critério é diferente. Quem quer se considerar o maior, vai ter que ter uma visão muito mais humilde de si, vai ter que ser muito mais como as crianças. Ainda que as crianças muitas vezes não são tão humildes assim, eu vou conversar mais um pouquinho sobre as crianças, mas uma das coisas que a gente já traz aqui, do Jesus conhecer os pensamentos deles e botar ali dizendo para eles, está vendo essa criança aqui? E ele diz, olha, uma das coisas que a gente pode tirar de ensinamento, ele está dizendo,
as crianças, elas, mesmo não sendo tão maduras quanto vocês, elas conseguem muito mais, com mais facilidade, dialogar entre si, respeitar os pontos de vista diferentes, do que vocês, que se acham muito capacitados. Então, em primeiro lugar, a raiz de toda a intolerância, ou da maioria das intolerâncias, tem a ver com a nossa arrogância. Tem a ver com a nossa própria vaidade. Porque, no fundo, quando eu falo de vaidade, a gente briga por coisas que não são tão necessárias assim e que a gente não precisa defender com unhas e dentes. A gente briga por políticos, muitas vezes, a gente briga por tantas coisas vazias, e somos intolerantes, talvez, dentro de casa, com o filho, com o esposo, com a esposa. Somos intolerantes no trabalho, com funcionários, etc., com coisas que não precisaríamos ser tão intolerantes. De repente, a gente poderia ter uma maior margem e dizer, dá para deixar passar isso, dá para segurar um pouquinho mais, dá para eu não me estressar. Mas, de novo, nós vamos nos tornando arrogantes. Com o tempo, a gente perde a inocência que a gente costuma dizer que as crianças têm, e, de certa maneira, a inocência delas é porque elas são verdadeiras demais, e ainda assim elas conseguem conviver entre si. A gente, como adulto, nem mesmo consegue conviver entre nós. A gente não consegue se arrepender. Quanto mais, muitas vezes, chorar pelos nossos erros. Queridos, a gente briga por muita vaidade, e, em primeiro lugar, a gente deveria repensar o nosso egoísmo, a nossa arrogância. Em segundo lugar, a gente vai ver também nesse versículo 46 a 47 aqui, que a gente precisa ter o cuidado, porque muitas vezes por trás da nossa intolerância pode estar disfarçado, pode estar sendo escondido pecados. Ainda que Jesus não venha apontar diretamente isso aqui, mas quando a gente olha para os discípulos, eu puxo de novo o que estava no coração deles. E a gente pode achar que aqui não tem nenhum mal entre eles discutirem quem é o maior, quem é o mais capacitado. Mas, no fundo, essa arrogância do coração deles é pecado. Eles se considerarem um superior ao outro é pecado. E eles estavam escondendo, talvez, no contar vantagem e tentar descobrir quem era o mais capacitado, dialogando entre si, numa pseudo-tolerância. Porque provavelmente eles não estavam brigando, como a gente vê as pessoas brigando na internet, mas numa pseudo-tolerância, que muitas vezes se disfarça de tolerância, eles estavam disfarçando o pecado. O pecado da arrogância. E aqui, então, eu quero citar, por exemplo, um livro que é fantástico, se você gosta de ler, do Philip Yancey, que o nome dele é Maravilhosa Graça, um livro antigo, eu já li faz tempo, muitas coisas já nem lembro, mas vale a pena ler de novo. E um trecho dele, o Philip Yancey cita justamente o fato de como a gente disfarça os nossos pecados a partir da intolerância, muitas vezes da santidade. E ele diz que nos Estados Unidos existia um cara chamado Joey o Grandão. E ele era extremamente intolerante em questões raciais. Ele era cristão, ele conhecia a palavra de Deus, mas em questões raciais, ele era extremamente intolerante com negros e assim por diante. E, de repente, num período da vida dele, ele foi descoberto e preso por uma patologia sexual. E aí, justamente, o Philip Yancey traz à tona a questão de que esse homem, que era tão rigoroso com os outros, tão exigente naquilo de perfeição e talvez até crítico com algumas questões, preconceituoso com algumas pessoas, no fundo, ele estava na sua pseudo-santidade como cristão, escondendo uma patologia sexual. E isso talvez é o mais desafiador para a gente como cristão. Porque a gente gosta demais de esconder através de uma carapuça, seja durante o culto,
de uma adoração, de levantar as mãos, fechar os olhos, de usar um linguajar bonito, de expressar com palavras a paz do Senhor, amado, e assim por diante, e de repente até mesmo conseguir disfarçar no dia a dia, de ser muito regrado, e ser até mesmo com as nossas críticas, disfarçar os pecados, esconder alguns pecados que estão na nossa vida que podem ser pesados ou não. Muitas vezes, as pessoas que são extremamente intolerantes, eu não estou querendo generalizar, mas a gente precisa começar a se perguntar se as pessoas que são extremamente intolerantes, com irmãos na fé, que pecam, que falham, que não são perfeitos, que não conseguem aceitar o fulano isso, fulano aquilo, se elas não estão escondendo os seus pecados e querendo parecer que são perfeitas demais. Se a gente, na nossa intolerância, não tem a ver com liberalismo isso, mas tem a ver com misericórdia. Porque aqueles que compreenderam quem são, vão conseguir ser tolerantes. E a gente começa a ver isso justamente no versículo 48. Jesus diz, agora eu vou novamente citar aqui, citando as crianças, ele diz, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Jesus está dizendo aqui, tolerar é aprender a reconhecer que nós somos iguais perante Deus. Tolerar é dizer de alguma maneira que se eu estou recebendo aquela pessoa, eu estou compreendendo quem eu sou diante de Deus. Não sei se você consegue entender essa lógica, é meio complicada, mas Jesus ele está dizendo aqui, quem recebe essa criança está me recebendo a Deus. Eu tenho que fazer a ordem inversa, estava fazendo de cima para baixo, né? O certo seria, quem recebe um desses pequeninos, quem recebe um irmão que é falho, que tem as suas fraquezas, está recebendo a Deus. Por que ele faz essa lógica do aqui vai para cá? Porque ele está dizendo, eu só posso receber a Deus, eu só posso me conectar com Deus quando eu entendo quem eu sou nesse relacionamento com Deus. E quem eu sou nesse relacionamento com Deus? Pecador, falho, não digno da misericórdia de Deus, não digno do perdão dele, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor dele por mim, ele me acolhe. Pela tolerância de Deus comigo, ele me acolhe. E se eu entendi esse conceito, eu consigo estender isso para o meu próximo. Queridos, quando a gente olha para essa história, aí eu cito o outro processo aqui que acontece no versículo 54, eu não botei aqui a princípio. Os discípulos, eles não toleraram a intolerância dos samaritanos. E Jesus está confrontando justamente aqueles que se diziam verdadeiros conhecedores da verdade, confrontando eles, porque os dois discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, queres que a gente destrua tudo aqui? A gente tem poder. Tu já mostrou para a gente que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente vai conseguir. A gente já se convenceu disso. Tu quer que a gente castigue eles? E Jesus vem e diz para eles, vocês não entenderam quem vocês são diante de Deus. Vocês ainda não receberam a Deus de verdade. É isso que Jesus está confrontando. Na arrogância deles de não conseguir olhar com misericórdia para os samaritanos, para os inimigos deles. Eles não conseguiam entender. E quando a gente olha, de novo, trazendo para os nossos dias, para a nossa sociedade, os samaritanos aqui, eles eram aqueles que, de certa maneira, estavam perseguindo ali os judeus, ou os discípulos de Jesus. E tantas vezes a gente vive numa sociedade como cristãos que nós somos perseguidos. E ainda que não seja como em outros países, onde a gente sofra o perigo de morte, mas talvez a nossa fé, os nossos valores são atacados. E a gente se sente na tentação de dizer, vamos destruir esse pessoal, vamos humilhar eles. Quantas vezes ao longo da história, e a gente tem o exemplo da Idade Média, quando os cristãos, de perseguidos,
pós o período de Jesus Cristo, de perseguidos, quando assumiram e o Império Romano, através do imperador Constantino, se converteu e o Império se tornou cristão, com o tempo foi passando de perseguidos a perseguidores. E a gente se sente, parece que na mesma tentação, de quando os não cristãos, quando aquelas pessoas que estão aí no dia a dia, na mídia, na televisão, atacam a nossa fé, atacam os nossos valores, a gente parece que na primeira oportunidade, se Jesus viesse, porque estão atacando a Jesus, se estão atacando a gente, estão atacando a Deus, não é a gente. Como os discípulos, a gente vem na tentação de dizer, Senhor, por que tu não bota fogo em todo mundo aí? Por que tu não queima esses intolerantes? Mas a gente vai lembrar, por exemplo, que lá em Mateus 5, 38 a 47, lá no começo de todo o processo, Jesus já tinha dito o seguinte para os discípulos: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, isso é Antigo Testamento. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que lhe foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Vocês aprenderam, segundo a cultura, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Jesus ele já tinha alertado os seus discípulos a respeito disso. O que adianta vocês só amarem aqueles que são bons com vocês? Não tem diferença nenhuma, todo mundo faz isso, até quem não é cristão. Jesus alerta para os seus discípulos. Isso não diferencia vocês. Mas o desafio é tolerar aqueles que perseguem. Aqueles que ficam atacando a nossa fé, aqueles que ficam criticando, que ficam ridicularizando a nossa fé, que ficam zombando, desconstruindo os valores cristãos, e que cada vez vai ser maior. Numa sociedade intolerante, Jesus diz, aprendam a tolerar, aprendam a ser perseguidos, não retribuam a mesma moeda. Quando vocês forem perseguidos por causa da fé de vocês, não ajam na mesma moeda. Se vocês forem processados por causa da fé de vocês, não voltem na mesma moeda. Só que eu pergunto se a gente consegue viver dessa maneira. Se a gente consegue, ou se a gente está vivendo segundo a cultura, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês aprenderam, odeiem os inimigos e façam o bem àqueles que vocês gostam. Façam o bem para aqueles que vocês se dão bem. E aqueles que vocês têm alguma coisa contra, a esses pode perseguir. A esses prejudiquem. Dá na mesma moeda. Tem uma música que diz, do Gabriel Pensador, que a gente, na minha época de juventude, se cantava, não é porque Jesus sofreu, não quer dizer... É alguma coisa assim, não quer dizer que porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Parecia aquele moreno lá que faz piada, né? Eu nunca consigo falar os ditados direito. Nem piada, mas tudo bem. E essa é a cultura do mundo. Se Jesus sofreu, você não é obrigado a sofrer. E a cultura, através de músicas, de livros e tantas outras coisas, diz isso. Você não é obrigado a sofrer como Jesus. Só que o que nós somos ensinados é, sim, dê a outra face. Por mais difícil que seja. Porque assim você vai amontoar brasas sobre as pessoas que te perseguem, sobre os teus inimigos. É quando eles te tratarem mal e verem que você não retribui na mesma moeda, assim como Jesus injustamente foi condenado e foi como ovelha muda. Esse é o exemplo do nosso mestre, ao qual a gente às vezes vai ter que silenciar muitas vezes. E isso não tem a ver com tolerar o pecado, de forma alguma.
a nossa tolerância é com o sentido de que na medida que as pessoas ensinam a gente a viver de maneira intolerante num mundo que é intolerante demais, dizem que a gente tem que ser tolerante, mas quando a gente tenta dialogar, não há diálogo, Jesus diz, fica calmo, não age da mesma maneira. Se eles não querem ouvir a respeito dos teus valores, da tua fé, e ainda criticam e atacam, fica na tua. Mas isso não quer dizer que a gente não vai continuar levando o amor de Deus. Não vai continuar confrontando o pecado. E ele alerta, ele diz, assim como eu fui perseguido, eles vão perseguir vocês. Por pregar o amor, vocês vão ser perseguidos. Vocês que eles dizem que são intolerantes, são vocês que estão pregando o amor. Porque amor não é isso que o mundo ensina. O amor do mundo tolera tudo. O amor do mundo passa a mão na cabeça do erro das pessoas. Mas o amor bíblico, ele olha o erro das pessoas e ele confronta. Ele toca o dedo na ferida. E muitas vezes isso gera desconforto. Mas isso é um jeito de a gente demonstrar amor pelas pessoas. E se a gente tentar curar as pessoas, oferecer a vacina, e elas não quiserem, Jesus diz, tolera. Tu não precisa agora botar um passaporte. Eu não estou querendo ser político, estou parafraseando a nossa cultura, ok? Mas Jesus, ele não vai lá e diz, tem um passaporte nesse momento ao qual você agora vai se tornar intolerante com quem não quer receber a vacina para o vírus do pecado. Não é você. Não cabe a nós o julgamento. O julgamento só cabe a Deus. O nosso papel é amar. É Ele quem, na volta de Cristo, aí sim Ele vai cobrar o passaporte da vacina. Aí nós vamos ter um Deus intolerante com aqueles que não quiseram receber a vacina para a cura do vírus do pecado. E aí não vai ter escolha. Ou você se vacinou no período que deveria ser vacinado, ou você não vai poder viver no novo céu e na nova terra. Queridos, de novo, lembre-se, não somos nós que fomos, a nós que foi colocado o papel de julgar. Quando nós julgamos, nós nos colocamos acima das outras pessoas. Nós fomos chamados para agir com misericórdia. Esse é o nosso chamado, é para amar as pessoas. É para tentar compreender as pessoas nas suas dificuldades. É para acolher as pessoas. 70 vezes 7. Se alguém pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7, não é somente 7 vezes. Você vai tolerar muito e muito, muito. Se um irmão teu pecar, perdoa sem limite. O teu papel é perdoar, é acolher. A gente vai ter que se tolerar muito ainda, até a volta de Cristo. Porque se a gente não aprender a se tolerar como humanidade, a gente não vai sobrar ninguém. Literalmente ninguém. Se a gente não aprender a dialogar sobre política, a respeitar os conceitos diferentes, até mesmo como cristãos, sabendo que eu posso ser cristão e acreditar em alguns valores da esquerda, e também entender que na esquerda nem tudo compactua com o reino de Deus, e eu tenho que também entender que na direita vão ter valores, e que a gente pode se juntar como cristãos, dialogar e aprender a refletir. A gente vai ter que aprender. Dentro da família, a gente vai ter que aprender a se tolerar, homem e mulher, cada um com o seu jeito diferente de fazer as coisas, e vai ter que aprender a se tolerar. Porque nenhum casamento vai durar se a gente não aprender a tolerar um ao outro. E assim por diante. No trabalho, se a gente não aprender a tolerar as falhas dos nossos colegas de trabalho, do funcionário, qual funcionário vai ser bom o suficiente? Aí você vai viver sempre no currículo dizendo quem é o melhor funcionário. E nem sempre o melhor funcionário se demonstra num currículo. Nem sempre. Muitas vezes não é aquele que tem o melhor currículo. Nem sempre é aquele que passou por várias empresas, fez vários pós-doutorados e assim por diante. Nem sempre. Se a gente não aprender a tolerar as falhas, ninguém vai sobrar. Se Deus fosse intolerante com a gente, Ele já tinha destruído tudo.
Quase que a gente poderia ter entre os mandamentos da mutualidade no Novo Testamento, poderia ser colocado lá, tolerai-vos uns aos outros. Assim como Jesus tolerou vocês. E continua tolerando. Porque eu já ouvi de muitas pessoas e dizendo, eu não sei como é que Deus deve se entristecer demais quando olha pra gente como humanidade. E realmente, mas ao mesmo tempo, Ele não olha somente pra gente. Ele olha para Jesus, para aquilo que Jesus fez na cruz. Não é por quem nós somos, é por causa de Cristo que Ele nos tolera. E é por causa dele, do poder dele em nós, não por causa da nossa capacidade, que a gente pode ter a esperança e pode se esforçar para conviver em união. Porque é Deus, é o Espírito dele, o poder dele agindo em nós, que faz com que a gente possa viver juntos. Se não fosse por Deus, esse mundo já estaria perdido, completamente perdido. Dentro da igreja também, se não fosse por Deus, pela misericórdia dele, conosco aqui, Deus já teria exterminado a igreja luterana de Cristal. Se não fosse a misericórdia dele, ao olhar para as nossas atitudes intolerantes e ser tolerante com a gente, há muito tempo ele já tinha exterminado a gente, porque muitas vezes a gente é intolerante uns com os outros e também com as pessoas lá fora. Que Deus nos abençoe nesse desafio de viver numa sociedade intolerante, com maior tolerância, com maior misericórdia, mas sem deixar de ter coragem, de confrontar, de falar do amor de Deus, confrontar o pecado, mas com todo amor. Amém? Vamos orar? Baixa a tua cabeça. Eu quero deixar um minutinho em silêncio, para você poder agora, novamente, refletir sobre o que Deus mais falou com você. O que ao longo dessa palavra mais assim se destacou para você? Qual foi as frases ou uma palavra específica que Deus mais falou ao teu coração? Tira um minutinho para trazer isso e guardar na memória. E até mesmo, de repente, Deus pode estar trazendo à tona situações que nos últimos tempos tu tenha passado. E pode ser, ou provavelmente, Deus está dizendo, aqui você tem agido de maneira intolerante. Seja mais tolerante com as pessoas. Deus amado, nós temos tido uma grande dificuldade de entender a defesa da verdade como cristãos, do Evangelho como a única verdade, com a atitude de sermos intolerantes, Deus, com o pecado das pessoas e agindo de maneira muitas vezes dura quando as pessoas falham, Deus. Perdoe, Senhor, que nós estamos moldados tantas vezes à cultura do mundo, vivendo essa intolerância na nossa família, na nossa igreja, Senhor, no nosso trabalho. Deus, Tu tens revelado hoje ao coração de cada um em que área nós temos sido intolerantes. Deus, perdoe nosso pecado e que assim, Senhor, como Jesus nos perdoa, Teu Santo Espírito nos ajude a estendermos essa mesma misericórdia, Deus. Para que através da misericórdia e do amor que nos constrangeu um dia também e fez a gente se entregar completamente a Ti, que também através dessa atitude de misericórdia, de amor, que as pessoas se sintam constrangidas também. Mesmo quando nos maltratarem, a gente amando elas consigam perceber que elas precisam sair dessa cultura
e precisam se render ao teu amor, que é acolhedor, Deus. Deus amado, em nome de Jesus nós te pedimos, transforme o nosso coração, e de hoje em diante, não haja mais intolerância, Senhor, em nossas atitudes, nunca mais, Senhor. Nos abençoe, Deus. Tantas vezes a gente talvez já se desafiou a isso, mas mais uma vez pedimos, Deus, de hoje em diante, não permita que a gente continue sendo intolerantes com as pessoas à nossa volta. Nós te pedimos isso, no nome de teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.